Olá pessoal, meu nome é Jéssica e hoje, no dia de livro, eu vou fazer uma tag que eu retirei do blog Viciadas em Livros, que são 9 perguntas literárias. Mas foi dinheiro. Ficou bom? Então a primeira pergunta é: qual é o livro mais bonito que eu tenho na minha estante? E eu escolhi para mostrar para vocês esse box, que é da editora Zahar. E ele é diferente dos livros que a gente encontra por aí, porque ele brilha no escuro, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como ele funciona no escuro e vocês vão dar uma olhadinha em como que é legal, tá? Dentro dessa caixinha ele vem 4 histórias que são clássicos da literatura, tá? Então, o primeiro livro é O Mágico de Oz, o segundo é Alice no País das Maravilhas, o terceiro é o Peter Pan e o quarto e o último são contos, tá? Que envolvem várias histórias famosas como João e Maria, O Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, que contém nesse último livrinho aqui. Então eu escolhi esse aqui como a resposta da minha primeira pergunta, como o livro mais bonito da minha estante. A segunda pergunta da tag é: se eu pudesse trazer um personagem da literatura para a realidade, qual que seria? Então o personagem que eu escolhi é a Katniss Everdeen, dos Jogos Vorazes. Para quem já leu ou viu o filme, sabe que a Katniss entrou nos jogos para salvar a irmã. Na realidade a irmã foi escolhida, só que ela tomou o lugar da irmã. E eu queria sentar e conversar com a Katniss sobre como essa decisão mudou toda a vida dela e fez com que ela tomasse decisões muito difíceis e muito importantes, não só para ela, quanto para toda a população da onde ela vivia. Então, se eu pudesse trazer alguém para bater um papinho, seria a Katniss. A terceira pergunta é: com que autor eu gostaria de conversar? E o autor que eu gostaria de conversar é o Jostein Gaarder, que escreveu esse livro, que é O Dia do Coringa. Outro livro muito famoso que ele escreveu foi O Mundo de Sofia. Mas se eu pudesse, eu bateria um papinho com eles sobre essa história aqui, que conta a história de um menino que é o Hans e o seu pai, que atravessam desde a Noruega até a Grécia em busca da mãe que abandonou eles. O que eu acho legal desse autor é que ele consegue misturar tanto a ficção, que é uma história toda fantasiosa, junto com a realidade e maneiras filosóficas de você pensar naquela realidade que está acontecendo. Então eu acho que seria bem interessante se eu pudesse bater um papo com ele, conversar e tirar algumas dúvidas. Tanto que no Mundo de Sofia ele é um livro um pouco mais didático, ele explica bastante. Por isso que eu acho que eu me identifiquei mais com esse aqui. Porque por mais que ele traga aprendizado sobre filosofia e história, ele é mais dinâmico e mais fácil de se ler. Então, se eu pudesse conversar, eu conversaria com este autor aqui, que me parece que seria um papo bem interessante. A próxima pergunta é sobre um livro que eu jamais vou voltar a ler. E esse livro eu nem tenho ele aqui, até porque eu não gostei, da história dele, é o Crepúsculo. Muita gente gostou na época, tanto do filme quanto do livro, mas eu achei a história super entediante daquele trio que não me convenceu, porque eu achei eles bem chatos. Achei a protagonista bem fraquinha, bem dependente dos dois rapazes para tudo na vida e muito melosa. Então é um livro que eu não gostei, eu sei que eu não vou gostar e particularmente não indico para ninguém. Desculpa para quem gosta, espero que vocês continuem lendo, se divirtam, mas para mim não deu esse livro, ele não virou. A quinta pergunta é sobre um casal que eu gostei muito. E o casal que eu mais gostei foi desse livro aqui, Uma Curva no Tempo, que é a Rachel e o Jimmy. A história deles é meio complicada porque eles estão num jantar num primeiro momento, junto com vários amigos, e acontece um acidente e um desses amigos vem a falecer. E a partir daí é que vem todo o desenrolar da história. Mas é muito fofo, chorei demais nesse livro. Ele tem umas perspectivas bem diferentes de
vida, né? E eu acho muito interessante, principalmente para quem ama romance, vai se apaixonar por essa história que é aquilo que o título diz mesmo, uma curva no tempo, em que às vezes talvez um detalhe pode mudar tudo na vida de uma pessoa. E isso acontece depois de 5 anos com a Rachel. Então eu espero que você que ainda não leu, confira esse livro porque é um dos meus prediletos. A 6ª pergunta é um vilão. E o vilão que eu escolhi hoje foi o vilão do Desventuras em Série, que é o Olaf, o Conde Olaf. E por que que eu gosto tanto dele? Eu acho que todas as peripécias que acontecem no livro, em todos os livros da coleção, elas só acontecem devido à existência do Conde Olaf. Então, se não existisse esse vilão aqui nessa história, não teria história para ser contada, porque por mais que as crianças tenham habilidades únicas, o Conde Olaf é o centro ali. Para mim, ele, na minha humilde opinião, ele é o personagem principal dessa história. E sem ele, não seria tão divertida quanto ela é. A 7ª pergunta é um personagem que eu mataria, tá? E o personagem que eu escolho, ele se encontra nesse livro aqui, Caixa de Pássaros, que é o Gary. Então, nessa história aqui, a gente vai ter como personagem principal a Mallory, tá? E essa história é contada pelo autor tanto no presente quanto no passado. E no passado da Mallory, o Gary estava inserido e ele causa diversos problemas na história que são desnecessários, que poderia ter sido tudo diferente se ele não existisse. Então, se eu fosse um personagem desse livro e tivesse a oportunidade de pegá-lo num canto, eu mataria o Gary. A pergunta 8 é: se eu pudesse escolher viver em um livro, em qual livro eu viveria? E eu escolho A Terra de Histórias, tá? A Terra de Histórias conta a vida de 2 crianças que perderam recentemente o pai. E aí, no aniversário delas, porque eles são irmãos gêmeos, eles recebem da avó paterna um livro, né? Na realidade, esse livro contém as histórias que eles escutavam quando iam dormir, que o pai lia para eles. E acabam que eles caem para dentro desse livro. E dentro desse livro é um mundo totalmente diferente. Então, se eu pudesse viver, eu viveria nesse mundo. E que mundo é esse? É um mundo de contos de fadas. Nele tem o Reino do Norte, o Reino da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, das fadas, o Reino Adormecido, que é o da Bela Adormecida. Então tem diversos reinos que são dos contos de fadas. Então, gente, se eu pudesse escolher um mundo onde viver, eu escolheria esse aqui, que é um mundo de contos de fadas, né, gente? Que mundo que eu iria escolher, né? Então, gente, estamos chegando na última pergunta da tag. E se você tá aqui comigo até agora, não esqueça de deixar um joinha para ajudar o canal e compartilhar com seus amigos. E também deixa aqui embaixo um comentário se gostou desse conteúdo para eu trazer mais para vocês, tá bom? A última pergunta é: qual que é o meu menor livro e o meu maior livro? E o menor livro que eu trouxe aqui para vocês é Ser Feliz É, que foi feito pela Patrícia Borges e a Elizabeth Liberato. Esse livro aqui, ele traz algumas mensagens para aqueles dias que você não está muito bem, com algumas ilustrações muito fofas, e todo livro é assim. Então, você vai folheando ele e você vai se sentindo bem só de ver ele. No fundo aqui, ele tem uma parte que é para você escrever como você se sente, né? O que é ser feliz para você, mas em todo ele o conteúdo é da mesma forma. Vem umas gravuras muito bonitas e as mensagens, tá? Então esse aqui é o meu melhor livro da minha estante. E o meu maior livro, tá? É este aqui, que é o do Harry Potter, que é o Das Páginas para a Tela. Esse livro aqui, ele conta como que foi a trajetória de filmagem de todos os filmes do Harry Potter, do primeiro até o último. Então ele tem umas imagens e umas histórias bem bacanas contidas aqui. E eu gosto muito dele, né? Porque para quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Harry Potter. Então é um item de coleção que eu tenho, que eu ganhei e que eu adoro esse livro e é um dos meus preferidos da minha estante. É o Harry Potter.
Então, gente, eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui mais uma vez comigo e espero vê-los em breve. E tchau, tchau!